Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Quem está feliz aí? Eita Deus, amém. Coisa boa, irmãos. Queridos, a última vez que eu estive aqui, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre uma igreja relacional, né? O desafio que nós temos de viver, de ser uma igreja relacional, sermos uma igreja relevante. Desafio que nós temos de nos movermos na comunidade, né? Nós precisamos de fato ser uma igreja que se move na comunidade. Então, meus irmãos, nós precisamos de fato abrir os nossos olhos para que a gente possa ser uma igreja que se move na comunidade, que ela seja conhecida na comunidade, que nós sejamos relevantes na comunidade. Amém? E hoje eu quero pensar com vocês sobre a igreja que se move por um sonho. É tempo de sonhar. É tempo de sonhar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E nós queremos pensar sobre esse tempo de sonhar, de sermos uma igreja movida por um sonho. Qual é o sonho que você tem para a sua igreja? Quando você fecha os olhos e você pensa na Igreja Batista Ebenezer, como que é essa igreja? Como é essa igreja? Qual é a cor das paredes? Qual é o jeito? Qual é o teto? Como que é a música? Como são as pessoas? Como é que a gente pensa sobre qual a maneira que nós nos relacionamos com a comunidade? Como é que nós sonhamos em ver a igreja se movendo? Como é que você percebe que as pessoas nos enxergam? Nós precisamos sonhar isso. Nós precisamos sonhar com uma igreja de multidões. Amém. Uma igreja grande, uma igreja profética, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ora, uma igreja que se reúne com alegria, uma igreja que tem um louvor pujante, que as trombetas do Senhor soam nessa igreja, com a adoração do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos pensar nessa igreja, sonhar isso, viver isso. E nós podemos começar isso agora. Não é? Os nossos sonhos, ele é um sonho de níveis. Nós temos níveis de sonho, mas nós começamos de onde nós estamos. Nós vamos começar algo que nos encha de alegria, algo que nós nos orgulhamos, algo que nós sintamos prazer de pertencer a essa igreja. Então, uma igreja que se move por um sonho, ela transmite a ideia de alguém que não vive apenas pela rotina. Não é uma igreja que vive da rotina, das circunstâncias, mas ela é impulsionada por uma visão. Ela é impulsionada por um propósito que dá sentido, que dá direção à nossa vida. É algo da nossa vida, é algo das nossas casas, é algo do nosso dia a dia. 24 horas ainda é pouco. E é uma igreja que ela vive nessa dimensão do cronos, do tempo, mas ela está na eternidade. É uma igreja que soa da eternidade, uma igreja que é conhecida no céu e também uma igreja que é conhecida no inferno. É a igreja que o inferno teme. Amém, irmãos? Amém. O diabo precisa temer essa igreja, porque é uma igreja que sonha. Então, uma igreja que não tem um sonho, ela se torna um grupo sem direção. Mas uma igreja que se move por um sonho, ela vive debaixo do vento do Espírito Santo. Amém, Jesus. É uma igreja que sempre avança. É uma igreja que luta, é uma igreja que conquista, é uma igreja que não desiste. Ela não desiste porque ela tem um sonho. Nossos sonhos são maiores.
Nós vamos sonhar tão grande, meus irmãos, que Deus vai fazer milagres para que nós possamos realizar os sonhos. Ele fará milagres. Nossos sonhos serão tão grandes que Deus vai mandar pessoas para nos ajudar a conquistar esses sonhos. Amém, Jesus. Eu ainda acredito, meus irmãos, no mover de Deus muito profundo. Eu não desisti, meus irmãos, de compreender e de me mover nas asas do Espírito Santo, porque eu creio que o Espírito Santo atua nos nossos dias. O Espírito Santo há de trazer um avivamento. O Espírito Santo, meus irmãos, há de mover as nossas vidas. Mas isso acontece quando nós sonhamos. Aquele que sonha, mesmo na dificuldade, ele persevera, porque tem um sonho. Todo sonho será testado por obstáculos. O desafio é não desistir quando as portas parecerem se fechar. Nós vamos perseverar diante das dificuldades, porque nós temos um sonho. E o que alimenta o nosso sonho, meus irmãos, são os nossos desafios. Os nossos sonhos são tão grandes, são tão altos, nós vamos além. E as dificuldades que vêm, nós transbordaremos todas elas. Não há obstáculo, meus irmãos, para quem tem um sonho. Aquele que sonha, ele mantém a fé quando não há sinais visíveis. Sonhos, meus irmãos, exigem que nós enxerguemos além do presente. O sonho é uma visão do futuro, daquilo que nós queremos ser amanhã, daquilo que nós queremos ser semana que vem, mês que vem, ano que vem. O sonho que nós queremos ter daqui 5 anos. Como nós queremos estar daqui a 5 anos? Nós seremos daqui a 5 anos. Nós vamos projetar isso hoje. Nós vamos pensar nisso hoje. Nós precisamos juntar as forças que nós temos, a fé que nós temos, os instrumentos que nós temos, as pessoas que nós temos. Nós vamos reunir as nossas forças, nossos desafios, e nós precisamos nos alinhar numa visão, numa direção de que para onde nós vamos, qual será a nossa terra prometida. Nós vamos pensar nisso, e nós vamos nos mover passo a passo. Nós vamos dar passos de fé, nós vamos dar uma contribuição de fé, nós vamos nos alinhar em torno de uma fé vibrante, de uma fé que crê no impossível, de uma fé que vai abrir o mar, de uma fé, meus irmãos, que vai abrir o Jordão. Nós vamos nos instrumentalizar no sentido de que nós precisamos avançar. Aquele que sonha, ele entende a importância da disciplina, do sacrifício. Viver por um sonho, meus irmãos, exige renúncia, abrir mão de conforto, do tempo e até de caminhos mais fáceis. Porque, meus irmãos, não há um caminho fácil. Não existe caminho fácil. Não existe almoço grátis. Nós temos de pagar a conta. Nós temos, meus irmãos, de reunir os músculos que nós temos. Nós temos de compartilhar aquilo que sabemos. Mas quem está movido por um sonho, ele é disciplinado. Ele entende que ele precisa abrir mão, que ele precisa ir além. Ele precisa contar o tempo, ele precisa entender que o caminho é difícil, mas nós vamos chegar porque nós temos um sonho.
Quem tem um sonho, meus irmãos, resiste a críticas. Aquele que sonha, ele recebe crítica. Aquele que sonha é criticado. Aquele que sonha é vítima da incredulidade dos outros. Há muita gente pessimista no caminho de quem sonha. Há muita gente, meus irmãos, que não quer que você avance. Há muita gente que quer que você seja melhor, mas não melhor do que ele. Você pode até ser melhor, mas não melhor do que ele. Cuidado, não compartilhe os seus sonhos com alguém que não acredita. A gente não compartilha sonho com pessoas pessimistas. A gente não compartilha sonho, meus irmãos, com quem não tem sonho, com quem não sonha. Porque quando você vai compartilhar sonho, essas pessoas vão trazer uma palavra negativa, uma energia negativa. Compartilha sonho com quem acredita, com quem está na mesma linha, está na mesma sincronia que você, está na mesma sinfonia, sabe? Aquele que está no mesmo nível que você. Mas nós precisamos resgatar os nossos sonhos. Nós precisamos desengavetar os nossos sonhos. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar, meus irmãos, com uma cidade transformada. Nós precisamos sonhar com pessoas transformadas. Nós precisamos sonhar porque nós temos liberdade. Nós precisamos sonhar porque o Senhor nos chamou para sonhar os sonhos do Senhor. Ele nos chamou, meus irmãos, para sermos empreendedores do reino, a sonhar com as multidões, a sonhar com pessoas que precisam do amor dele. Sonhar, irmãos, é a igreja que sonha, ela transforma o sonho em ação. Às vezes, meus irmãos, a gente não precisa, tudo que nós precisamos para começar um sonho é começar. Ah, mas eu não tenho, começa. Ah, mas o que eu tenho é pouco, começa com pouco. Ah, mas eu não sei como isso vai acontecer, mas começa. Porque o ânimo, porque a direção, a gente acontece quando a gente põe o pé na estrada. Nós nunca vamos chegar ao destino se nós não dermos o primeiro passo. Nós nunca realizaremos sonhos se nós não dermos o primeiro passo. Nós precisamos dar passos, e passos ousados. Nós vamos transformar o sonho em ação. Sonhar é fácil, o difícil é dar os passos concretos todos os dias na direção deste sonho. Ah, meus irmãos, tem muita gente sonhando, mas tem muita gente com sonhos engavetados. Há muita gente que sonhou a vida toda com aquele título, com aquela faculdade, com aquele projeto e abandonou. Porque, meus irmãos, para realizarmos o sonho, nós precisamos de uma fé viva. Nós precisamos de uma energia viva. Nós precisamos acordar todos os dias e olhar para o sonho. Ao deitar, nós agradecemos por aquele dia. Ao acordar, nós agradecemos e vamos olhar para o sonho. Nosso sonho é esse, nossa direção é essa. Nós estamos caminhando para cá, é para cá que nós vamos. Todos os dias. Você faz um pouco pelo seu sonho. Sonhar também, meus irmãos, é esperar o tempo certo de Deus. Nem todo sonho se cumpre rápido. Sonho, meus irmãos, é como um plantio. É como uma semente que você planta e todos os dias. Mas primeiro do que plantar a semente é regar a terra. É esperar o tempo certo de plantar aquela semente, de regar todos os dias, de ver aquilo crescendo e desenvolvendo.
Um dia desse, um colega meu disse assim: pastor, eu tenho aqui uns pés de cana, vem aqui buscar. Ele me deu uma torceira de cana, meus era tanto pedaço de cana, e é uma cana roxa, assim, grossa, não sei direito o nome, mas eu levei para casa e eu cortei um pedaço, chupei as outras, e eu plantei uns gominhos no meu quintal. E aí eu plantei na época errada, porque não crescia, e eu molhava e não crescia. E as chuvas começaram em novembro do ano passado, começou a chover, e esse pé de cana deu uma esticada e virou uma torceira bem de frente à nossa casa lá. Meus irmãos, eu estou chupando cana desse pé. De novembro para cá, o bicho esfriou. Ontem mesmo eu fui lá, cortei um pedacinho, mão grande já lá em cima. E eu cortei lá e a docinha macia, não agride os dentes que ainda tem, né? Porque a idade que a gente está, não dá para chupar cana, né? Os dentes não aguentam. E a gente está, eu já estou chupando cana daquela semente que eu plantei. Meus irmãos, sonhos são assim, nós precisamos plantar os sonhos. Os sonhos precisam de processo de maturação, de paciência. Nós vamos ter paciência. Um exemplo bíblico é José do Egito. José do Egito, ele sonhou, mas antes de ver a realização, ele passou por rejeição, por uma escravidão, por uma prisão. E o desafio dele não foi perder o coração do sonho no meio da luta. Ele não perdeu a direção do seu sonho. Ele recebeu uma capa de autoridade do seu pai, ele foi revestido de uma capa. Ele sonhava, mas ele tinha pessoas ao seu redor que não acreditavam no sonho dele. Meus irmãos, quando a gente começa a sonhar e que a gente acredita nesse sonho, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser ridicularizados, abandonados às vezes por causa do sonho. Mas no dia que você recebe o seu diploma do seu sonho, você há de se alegrar e dizer para você: aqui está o resultado dos meus sonhos. Sonhos precisam de propósito. A gente tem que ter propósito. O sonho, meus irmãos, funciona como combustível, guiando decisões, escolhas. Sonhar. Eu venho de uma família funcional. Eu já contei um pouco da minha história para vocês. Eu venho de uma família disfuncional, de pais separados, de família muito grande, de muita pobreza, de muita miséria, de muita dificuldade. Nascido na roça. E uma das coisas que eu sempre tive quando criança, desde sempre, eu gostava de livros, eu gostava de arte, eu gostava de música, eu gostava de muitas coisas. Mas eu vivia numa família que não acreditava. Meu pai não acreditava no meu sonho. Eu fui o primeiro a estudar na minha família. Eu fui o primeiro a terminar o 2º grau na minha família. Porque quando chegava a época de cortar arroz, a minha mãe tirava os meninos da escola e levava para a roça para cortar arroz. E eu dizia: eu não vou. Eu ficava em casa sozinho. E minha mãe dizia: você vai ficar sozinho aí. E eu ficava sozinho. Com 11 anos eu estava na 5ª série. Eu era o menor da minha turma. E na família de pobre que eu era, ter a 5ª série já era Estou falando disso em 72, irmãos. 72 por aí, 79, 80.
em que o nível de analfabetização do Brasil era muito grande. Era a época do Mobral, do Movimento Brasileiro de Alfabetização. Com 5 anos eu lia romance, que era literatura de cordel. As pessoas reuniam em torno de mim assim, sabe? Um monte de gente. E eu pegava aquela literatura, eu cantava aquela literatura. Eu era o mais sábio, eu era o sabe? O que sabia ler. E as pessoas ficavam admiradas com essa desenvoltura da minha leitura. As pessoas chegavam e diziam assim: meu filho, faz uma carta para mim. E diziam: o que você quer? Não, eu quero dizer isso para fulano. Eu sentava, fazia a carta. Depois eu lia, a pessoa dizia assim: está muito bem, é isso que eu quero. E eu fazia a carta para as pessoas. Um dia eu fui passar férias no interior. E eu estou lá no meio da roça, capinando com meu pai, no Maranhão, a gente não capina de enxada, cutelo, facão. E eu estou lá com meu pai, e meu pai virou para mim e disse assim: então, você quer se formar? Você quer estudar e se formar? Eu disse: é isso que eu quero. Eu devia ter uns 9 para 10 anos. Meu pai disse assim: meu filho, filho de pobre não se forma. Filho de pobre se forma é aqui, no cabo da foice. Esse foi o incentivo que meu pai me deu. Quando um dia meu pai chegou e disse: pai, se eu compro um lápis para mim, um caderno, não tem um lápis caderno, ele diz: escreve com carvão. O sistema era bruto. Escreve com carvão. Irmão, mas eu nunca desisti do meu sonho. Nunca desisti dos meus sonhos. Só de faculdade, meus irmãos, eu tenho 16 anos, só de faculdade. Porque eu tenho um sonho. É liberdade. É você ser aquilo que você nasceu para ser. E você não permite que ninguém, nem mesmo da sua família, lhe impeça de chegar nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Então a gente cresce num ambiente, num lugar, quando você tem sonhos. E José estava no meio de pessoas que não acreditavam da própria família. Eu era criticado porque minhas irmãs me criticavam assim: você só quer ser falante, você só quer ser o sabe-tudo. Você vai receber críticas, porque você tem um sonho. E algumas vezes, meus irmãos, a gente tem que sonhar calado, realizar calado, e aí quando você entrega os resultados, eles são visíveis. Não tem jeito, os resultados serão visíveis. Mas precisa começar caladinho. Caladinho. Para de falar e faz. Começa fazendo. Começa realizando. Começa fazendo, no calado. Faça. A maior aprovação, meus irmãos, que nós já recebemos foi a de Deus. Nós estamos autorizados como igreja. Nós estamos autorizados como igreja. Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Ele está autorizando. Mateus capítulo 10, ele vai dizer: eu lhes dou autoridade nos céus e na terra. Expulse demônio, cure os enfermos, cure toda sorte de doença, ressuscitem os mortos. Isso é autoridade. Se nós temos autoridade, nós temos que avançar. Amém? Amém. Nós vamos avançar porque nós temos autoridade. Quem sonha, persevera. Quem é movido por um sonho, suporta a dificuldade. Quem sonha, meus irmãos, se inspira. Um sonho não só motiva a pessoa, mas ela também contagia outros.
Nós precisamos ser contagiantes na direção dos nossos sonhos. Quem sonha tem fé, tem esperança. Sonhar é acreditar em algo maior, acreditar que esse algo maior seja possível, mesmo quando ainda não é visível, mesmo quando ainda não se vê, a gente acredita que vai acontecer. Habacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Uma igreja que se move por um sonho é uma comunidade que não vive de rotina, não vive de tradição, mas ela se orienta por um propósito, por uma visão, por uma promessa. Não é movida por disputas internas, nem pelo medo. Não é movida pelo comodismo, mas é pela convicção de que Deus nos deu um sonho, um futuro a ser construído. Martin Luther King, os irmãos já ouviram falar de Martin Luther King, um grande revolucionário norte-americano, negro, afrodescendente. Ele dizia nos seus discursos: I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele lutava por uma sociedade justa. Ele morreu por esse sonho, mas ele deixou um legado. Hoje o que se vê nos Estados Unidos é um legado de Martin Luther King. A união de classes, sem distinção de cor ou qualquer outra coisa. E hoje é o dia de nós dizermos para nós mesmos e a gente se perguntar: eu tenho um sonho, I have a dream. E se perguntar: do I have a dream? Eu tenho um sonho. E qual o seu sonho? E o que você está fazendo na direção desse sonho? Meus irmãos, Abraão, quando ele saiu da terra, movido por uma promessa. Abraão saiu da terra movido por uma promessa. Ele se moveu por um sonho de Deus, ser pai de uma grande nação. José, literalmente sonhador, manteve sua fé mesmo no Egito, e no fim viu o sonho de Deus se cumprir na sua vida e na vida do seu povo. Foi um libertador, porque ele tinha um sonho. Neemias, no cativeiro babilônico, ele tinha um sonho de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha um sonho de restauração. Paulo, movido pela visão do varão macedônico, em Atos 16, de 9 e 10, ele levou o evangelho para a Europa. Porque ele teve um sonho, ele tinha um sonho, tinha um chamado, tinha um propósito, e ele era movido por isso. Uma igreja que se move por um sonho, meus irmãos, ela tem uma visão clara, ela sabe para onde está indo. A igreja que se move pelo sonho, ela não perde tempo com trivialidades. Ela tem foco. Cada ação é na direção do sonho. Cada energia depositada é na direção do sonho. Cada discurso, cada pregação, cada estudo, cada lição, cada encontro é na direção desse sonho. A gente não vai perder tempo com nada mais. Nós queremos caminhar na direção dos nossos sonhos. Porque quem sonha tem uma visão clara para onde está indo. Quem sonha vive pela fé, não depende apenas de recursos humanos, mas da direção de Deus. Meus irmãos, é Deus que faz, é Deus que dá os recursos, é Deus que se move, o mesmo Deus que te chama, o mesmo Deus que te comissiona, o mesmo Deus que te enche de sonho, é o que te mantém. Ele nos mantém vivo nos sonhos. Aquele que sonha, ele é perseverante na luta, ele não desiste. Ele inspira gerações.
não sonha só para si, mas para filhos, netos. Nossos sonhos, meus irmãos, é para uma geração. E a pergunta que se faz é: qual é o sonho que move a sua vida? O que move você como crente? Qual é a chama que está acesa dentro de você como crente? Aí você diz assim: pastor, mas você não sabe, eu já lutei muito, eu já sonhei muito, eu já fiz muito e não realizei nada. Mas não é hora de desistir, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, nós vamos sonhar. Nossos sonhos serão tão grandes que a próxima geração é que verá os resultados. Nós precisamos plantar agora. Nós precisamos decidir hoje para onde nós queremos ir. Se nós vamos avançar nos nossos sonhos ou se nós vamos recuar. O nosso sonho é alcançar a cidade para Cristo. O que nós estamos fazendo hoje para realizar esses sonhos? O nosso sonho é ser uma igreja de oração, uma igreja que ora, que é pujante na oração. Nós vamos começar o mover de oração agora. Se o nosso sonho, meus irmãos, é evangelizar essa cidade, nós vamos evangelizar essa cidade. Se o nosso sonho é plantar igrejas, nós vamos plantar igrejas. Se o nosso sonho, meus irmãos, é preparar líderes, nós vamos preparar líderes. Você será um líder de sucesso, porque você é uma pessoa de sucesso. Você será um líder de fé, porque você é uma pessoa de fé. Você será um líder de resultados, porque você é uma pessoa de resultados. Se o nosso sonho é ser um centro de cuidados, de restauração, é isso que nós vamos fazer, ser um lugar de cuidado, de restauração. Se o nosso negócio é fazer discípulos, é formar discípulos que transformam a sociedade, é isso que nós vamos fazer, nós vamos formar discípulos que transformam a sociedade. Se o nosso negócio é começar investindo em crianças, nós vamos investir em crianças. Se o nosso negócio é preparar a futura geração, é isso que nós vamos fazer como adultos, preparar a nova geração, investir nos meninos, investir nos adolescentes, investir nos jovens, preparar os nossos filhos para enfrentar os desafios dessa geração. E as ferramentas nós temos, o desejo nós temos, e nós sabemos fazer isso. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Quando nós temos um sonho, o universo conspira a nosso favor. Sonhos determinam o que você quer, a ação determina o que você conquista. A sabedoria suprema é ter sonhos bastante grandes para não se perderem de vista enquanto os perseguimos. O nosso alvo é tão grande, que mesmo distante a gente está enxergando o nosso alvo, de tão grande que é. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer coisa alguma. Nunca deixe. Não crie expectativa, porque a energia não vem de fora. Meus irmãos, não vem de fora, está dentro de cada um de nós. O que nós precisamos vem de dentro. Para de buscar autoafirmação. Para de fazer coisas para ser visto, para ser lembrado. Para de fazer coisas para agradar os outros, para impressionar os outros. Ninguém está nem aí.
para essa impressão que você quer causar. Não compre nada para causar uma impressão para os outros. Entenda isso. Não deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. É você, mais ninguém terá que correr atrás desse sonho. As pessoas que não conseguem vencer, elas dizem também que você não vai vencer. Não tome conselhos com alguém que ainda não chegou onde você quer chegar. Não faça isso. Não compartilhe seus sonhos com quem não acredita. Não compartilhe seus sonhos com quem não sonha. Se você quer uma coisa, corra atrás. Se você estiver precisando de alguma coisa, você mesmo providencia. Amém, querido? Amém. Aprenda a sonhar. Comece a sonhar. Comece a projetar. Comece a buscar os sonhos de Deus na sua vida. Comece a viver isso intensamente. Porque quando você compartilha sonhos com quem acredita, você gera um campo de incentivo, de mobilidade. Porque nós queremos a mesma coisa, então nós vamos lutar pelas mesmas coisas. E eu vou dizer para vocês, quando uma igreja se levanta com um sonho, meus irmãos, não há diabo, não há inferno que fique de pé. Glória a Deus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Glória a Deus. E essa igreja que sonha, ela tem auxílio de milícias espirituais. Ela tem auxílio de anjos. Essa igreja se torna o céu na terra. O céu desce sobre o lugar de um povo que sonha. Que o povo sonhador, tudo é diferente com quem sonha. É contagiante. Então nós precisamos sonhar. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te encha de alegria e de sonho. Que nesta noite você possa sonhar o sonho do Senhor. Que Ele possa te dar visão nesta noite. E que nós possamos caminhar na direção do Senhor. Levante suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós queremos dizer nessa noite, Pai, quão maravilhoso é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande és tu, quão grande é o meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Amém. Ah, Senhor, grandes coisas o Senhor já fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez na cruz. Quantas coisas o Senhor Jesus fez por nós. Pai, por isso, Senhor, nos deu sonhos. Em Cristo Jesus nós sonhamos. Em Cristo Jesus nós erguemos nossas mãos nessa noite. Em Cristo Jesus nós nos desafiamos a ir além. Em Cristo Jesus nós nos desafiamos, ó Deus, a ganhar esta cidade. A mudar os teus sonhos, ó Deus. A enfrentar o inimigo, a enfrentar o diabo, a enfrentar o inferno. Mas nós queremos, ó Deus, entender que como exército nós vamos passar por cima. Oh, em nome de Jesus, Pai, nos desperta, Senhor, para sonhar os teus sonhos. Nos desperta, Senhor, para viver os teus sonhos. Da intensidade da espiritualidade. Queremos ser espirituais, queremos pôr a mão e ver a cura. Queremos, ó Deus, dar uma palavra e ver a transformação. Queremos vidas transformadas, queremos famílias restauradas.
possamos viver